senão eu vou atrapalhar lá o papai. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos iniciando a live de quarta-feira. Nós estamos começando aqui nosso primeiro momento, o momento onde a gente recebe as pessoas, o momento de acolhimento. Djalma já chegou, seja bem-vindo, Djalma. Doraci está com você aí, Djalma? Conta para mim. A gente vai chegando e vai recebendo as pessoas, Nós estamos nos reunindo aqui. É a primeira parte da live, a parte do acolhimento. Quem é que chegou? Edson Luciano Silveiro. Edson. Ai, meu Deus. Edson, não sei quem é você não. Dá uma pista para mim, Edson. Oh, que bom que a Doralice está aí contigo, Djalma. Maria Alice, que bom te ver. Seja bem-vinda, Maria Alice. Hoje é um dia que o povo da Legião de Maria está triste, Dona Zélia Rainha, uma das fundadoras da Legião na nossa cidade, faleceu hoje, mas faz parte da vida, Justamente por essas e outras situações que a Igreja do Brasil está pedindo que nós fiquemos em casa, para ver se a gente consegue garantir que as pessoas não morram à toa, Infelizmente, Dona Zélia Rainha faleceu, vítima do Covid, uma das fundadoras da Legião de Maria. Eu peço àqueles que puderem, no dia de hoje, ou quando ouvirem essa gravação, rezem por ela. Rezem pela Legião de Maria, que é um grupo, é um movimento muito importante na nossa igreja. Então vamos também rezar pela Legião de Maria e vamos rezar por todos aqueles que estão enfrentando, de uma forma ou de outra, essa situação dessa pandemia. Essa própria live só existe porque nós estamos nessa realidade. Nós já estamos há mais de 40 dias fazendo a live. Eu não sei, de lá para cá a gente foi se adaptando, para poder estar juntos hoje, tentando ajudar um pouco, refletir um pouco a palavra, Nós temos que tornar a nossa experiência de igreja uma experiência diferente, Eu tenho certeza que é um aprendizado para todos, E assim, a gente tem que viver uma realidade diferente, Graças a Deus, meus passarinhos aí do lado de fora estão fazendo barulho. É bom que vocês podem aproveitar um pouco a minha trilha sonora, Então nós estamos nesse primeiro momento, o momento que a gente está esperando, para a gente começar a live, Nós estamos no momento do acolhimento e falando nisso, acabou de chegar a Denise. Seja bem-vinda, Denise, que bom que você está aí, A gente está agora aqui nesse primeiro momento, Aquele momento que eu dou uns minutinhos, para dar tempo do povo chegar. Quem é que está aí? Morgana Ambrosim. Seja bem-vinda, Morgana. Marcelo e Celinha chegaram. Sejam bem-vindos, Marcelo e Celinha. Só estão os dois aí também, Eu estava outro dia comentando com a minha esposa, que o Marcelo e a Celinha outro dia estavam sugerindo que eu construísse, que eu escrevesse um comentário sobre as leituras, Eu fiquei tentado na época, mas não sabia como fazer, Acabou que a realidade da nosso isolamento social, nos levou
a estar, pelo menos, fazendo em áudio, né, em vídeo, esse texto, mas eu estou ficando animado para começar a escrever isso, sabe? Já estou começando a me animar. Oi, Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Né? Estamos aí, estamos juntos. Estou aqui de olho, vamos esperar mais um pouquinho, por conta desse primeiro momento, né? O momento do que a gente está junto, né? A Andréia está falando assim, o panda voltou. É claro, né? Porque ela está falando que às vezes eu fico com a cara assim tão detonada, assim, tão esses olhos meio roxos, assim, ó. Pareço um panda, é normal, né? Pior é que é assim mesmo, né? Ontem eu estava pior, ontem eu estava com o nariz muito entupido, não consegui dormir nada. Hoje eu consegui dormir alguma coisa. Antônio e Adriano entraram. Ô, Fernando, seja bem-vindo. Né? Vamos lá só mais um pouquinho, que eu costumo dar uns 7, 8 minutos antes de começar, né? Então já estamos quase chegando em 8 minutos. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa celebração, né? Na verdade, a celebração em si a gente já começou, né? Porque o primeiro momento é o momento do acolhimento, né? É importante a gente viver essa realidade do acolhimento, né? Viver a realidade que a gente está enfrentando cada vez mais, a coisa está ficando difícil, né? Cada vez mais nós estamos aumentando em número de casos, em número de óbitos, então assim, é momento da gente entender a dificuldade e até o sacrifício, né? Tem muita gente se sacrificando, tem muita gente passando aperto, necessidade, tem gente perdendo algumas coisas que conseguiu. É difícil mesmo, pessoal. Né? Não vou dizer que é fácil, não. De vez em quando as pessoas me perguntam, como é que você está levando isso, Bernardo? Né? A gente vai levando, né? A gente vai tocando para frente, né? Aprendendo a cada dia a superar os problemas daquele dia, as dificuldades daquele dia. Como a gente faz, eu não sei, mas a gente tem que fazer. Né? A gente precisa assumir o compromisso com a vida. E o compromisso com a vida é algo que a gente considera essencial na igreja, né? Bom, vamos começar. Acho que eu já enrolei vocês demais, né? O acolhimento já está ficando muito grande. Vamos começar, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar ao mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é que me ordenou o que eu deveria dizer e falar. Eu sei que seu mandamento é vida eterna, portanto, eu o digo. Só um momentinho que eu tenho que... Conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo o Evangelho, a Jaqueline e o Luke chegaram. Sejam bem-vindos. Jaque, seja bem-vinda. Jaque, seja bem-vindo, Luke. E aí a gente entra nesse Evangelho, né? E esse Evangelho, ele traz uma coisa
que é muito complicada, né? Porque a gente tem uma situação que é uma situação difícil hoje na igreja. Eu não sei se tinha antes. Eu não sei, porque eu não posso falar do que eu não vivi, mas eu posso falar do que eu vivo. Eu posso falar do que eu estou vendo. Não vou ficar falando, antigamente era assim, era assado, porque eu não estava lá. Eu posso falar daquilo que eu vejo no mundo, no momento que eu estou no mundo. E é uma questão onde as pessoas julgam e se julgam. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Ou seja, as pessoas passam a dar para si o direito de julgar a si mesmo e o direito de julgar os outros. Eu não... Oi, Fátima. 2 Fátimas hoje. O direito de você se julgar é razoável, até certo ponto. Até certo ponto. Nós temos que ter cuidado com isso, tá? Agora, dar o direito de julgar a outro é um problema. Esse é um problema grave. Nós vamos discutir isso, vamos entender isso. Até certo ponto, é bom que você julgue a si próprio. Sim, é bom. Por quê? Porque você pode precisar fazer uma avaliação da sua vida. Fazer uma avaliação do que você está fazendo, aonde você está acertando e aonde você está errando. Nesse ponto, é bom você julgar. É bom que você olhe e fale assim, não, isso eu estou fazendo demais, isso eu estou fazendo de menos. Não é por aí. Ou o oposto. Não, isso que eu estou fazendo está bom, eu tenho que continuar. Isso que eu estou fazendo está ajudando os outros, eu vou continuar. Esse tipo de julgamento é um julgamento ok, vocês devem fazer. Por quê? Porque ele implica numa mudança na sua vida, uma mudança no seu pensar, né? E isso é importante. Até aí, tudo bem. Existe um julgamento que nós devemos evitar, que é o julgamento que eu digo que é o acusativo. O que eu quero dizer com isso? É muito comum na igreja eu ver pessoas assim. Ah, a minha fé é muito pequena. Ah, eu não sou um bom cristão. Ah, eu não sou isso. Ah, eu não sou aquilo. Pessoal, não existe alguém que é sempre ruim. Não existe alguém que é sempre errado. Não existe alguém que é sempre deficitário. Não existe uma realidade de uma pessoa que não tenha nada de bom. Então a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não viva uma fé aonde a gente é sempre insuficiente. Se você está se sentindo sempre insuficiente, provavelmente você escolheu para você um patamar excessivo. E isso é um problema grave. Porque algumas pessoas resolvem aconselhar os fiéis considerando que as pessoas já nasceram prontas. Então você vira para a pessoa e fala assim, você tem que rezar 1/3 todo dia. Se a pessoa nunca rezou nada todo dia, pedir para a pessoa rezar 1/3 todo dia é demais. Pede para a pessoa rezar uma Ave Maria. Né? Quaresma é danado para isso. Ah, diácono, eu vou fazer 4 jejuns por semana. Não vai. Você nunca fez um jejum na vida. Vai fazer 4 numa semana? Não vai conseguir fazer. Você não pode impor para você um fardo
que seja muito pesado para você carregar. Mas como não? Não pode. E não sou eu que falo isso. Quem fala isso é Cristo. Cristo fala que nós não podemos dar um fardo que seja demais para carregar, porque isso em si é errado. E dito isso, a gente vai entrar numa outra questão, que é uma questão muito pior. É a pessoa que se julga, ou seja, a pessoa que considera a si próprio alguma autoridade capaz de opinar sobre determinados assuntos que não são próprios seus. E aí começa, né? Começa o problema. Ah, não, eu acho que fulano tá errado porque não é assim. Pessoal, calma, vai devagar. Vai muito devagar com a dor, que o santo é de barro. Antes de você dizer que fulano ou cicrano tá errado, você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber qual é a realidade de fulano ou cicrano. Porque você não pode ficar emitindo opinião se você não entende perfeitamente o que está acontecendo. Não é você não pode atribuir a você o cargo de juiz, o cargo de autoridade, o cargo de profundo entendedor das naturezas dos seres humanos. E aí, nesse momento, me chama a atenção, né, na frase que Cristo colocou aqui no Evangelho. Né? Aqui no Evangelho, ele fala claramente: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E aqui a gente começa um problema grave que nós temos hoje na igreja, que é o seguinte: é a mania que muita gente tem de sair julgando as pessoas. Não, fulano tem uma fé fraca, porque ele não faz isso. Fulano ficou doente, então ele não devia rezar mais. Fulano, ele não vai todo domingo à missa, então ele é pecador. Vamos devagar com a dor. Vamos muito devagar com a dor, porque se Jesus está dizendo que aquele que não observa a palavra dele, Jesus não o julga, quem somos nós para ficar atribuindo a nós o papel de julgar as pessoas? Eu sei. Oi, Rita, seja bem-vinda, paz e bem. Eu sei que alguém vai dizer: ah, mas se você não fizer tal coisa, a igreja diz que é pecado. Tudo bem, pessoal. A gente tem que entender que certas coisas podem não ser pecado por haver uma situação atenuante, né? Então, por exemplo, fulano não vai à missa, então ele pecou. Não sei. Fulano deixou de ir à missa porque ele estava cuidando do pai dele, ou da mãe dele, ou da esposa dele, ou do esposo deles, para uma mulher. Fulano estava cuidando de um companheiro, de uma companheira, de um irmão. Fulano tinha um problema na família gravíssimo que precisava de uma reunião para resolver aquilo. Fulano trabalha no fim de semana porque o único emprego que ele arrumou é no fim de semana. É isso. Se for um caso desses, não é pecado. Não cabe a nós ficar emitindo esse tipo de posição. Jesus veio ao mundo para tirar o mundo das trevas. Cabe a nós a mesma coisa. Não cabe aqui a mim ficar dizendo se fulano está errado ou está certo. Cabe a mim levar a luz ao mundo. Cabe a mim dizer ao mundo o seguinte:
tá difícil, mas eu vou ajudar os outros. É claro, e volto a insistir, eu falo isso sempre, vou continuar falando, que a forma como cada um vai agir no mundo é pessoal. Mas nós vamos agir no mundo, né? A nossa fé é uma fé concreta. Nossa fé é uma fé de testemunho, de ato, de obra. Mas isso, acima de tudo, é para iluminar o mundo. É para mostrar ao mundo que nós temos uma proposta diferente dos outros. É para mostrar ao mundo que nós somos diferentes. E nós não seremos diferentes se continuarmos agindo como todos os outros que resolvem para si o direito de dizer se A ou se B é certo, é bom, é justo, é santo, é belo. Não cabe a nós isso. Cabe a nós, sim, buscar ajudar a cada irmão. Cabe a nós, sim, orientar, cuidar, dar uma boa palavra, dar um bom conselho, explicar as coisas. Cabe a nós nos dispormos a ajudar cada um que nós encontrarmos no caminho. Não cabe a nós, quando a pessoa chega para a gente dizer se a pessoa é certa ou errada, se a pessoa é boa ou é má. Não cabe a nós dizer às pessoas que elas são culpadas ou inocentes. Cabe a nós dizer, meus filhos, você está nas trevas, eu trago a luz de Cristo para ti. Meu filho, você não está sendo amado pelo mundo, Cristo te ama, ele veio para te salvar. Mas não é só a palavra, porque o próprio Jesus fala, aquele que ouve a palavra e não a observa. Então não adianta eu dizer, Senhor, Senhor, eu lhe creio que tu é o Cristo de Deus, e não amar o meu irmão. Jesus coloca muito claro aqui, né, que a palavra é para ser observada, é para ser vivida, é para ser seguida. E a palavra de Jesus é uma só. A palavra de Jesus é que todos são iguais em dignidade. A palavra de Jesus é que todos são amados por Deus. E cabe a nós, da melhor forma que pudermos, lutarmos por isso. Da melhor forma que pudermos, superarmos toda forma de injustiça. Como? Como? Isso é outra história. Isso é outra história. A gente tem que olhar as realidades e ver de que jeito a gente vai resolver cada realidade. Agora, a gente não pode partir de um pressuposto que uma realidade é para ser algo do tipo, como eu vou dizer? Eu já decidi que todos que estiverem nessa situação estão errados. São Tomás de Aquino falava que nenhum princípio moral se aplica a todos os casos particulares. O povo costuma falar sempre uma exceção que confirma a regra. Então, existem exceções. Existem casos particulares. Existem situações diferentes. Nós estamos vivendo uma situação que provavelmente nenhum dos que algum dia ouvirem essa live terão vivido antes. A igreja claramente falou para nós, estamos dispensados do preceito da missa dominical, estamos dispensados da comunhão na Páscoa, estamos dispensados da absolvição presencial. E isso, por acaso, tornou a nossa fé menor? Isso, por acaso, tornou a igreja menos influente no mundo? A igreja, por acaso, perdeu o seu papel de ser luz do mundo? Nós perdemos o nosso papel de ser sal da terra? Não. Que força! A imagem do Papa sozinho, andando e levando ali naquele dia que ele deu a bênção ao mundo, ele sozinho na praça, aquele homem velho, cansado, andando sozinho, dizendo do vírus da indiferença, dizendo que ninguém vai se salvar no mundo sozinho.
Ele provavelmente aumentou a luz do mundo nesse ato. Ele não tornou a igreja menos luminosa, pelo contrário, ele tornou a igreja mais luminosa. Quando cada um de vocês abre mão de alguma coisa para defender a vida, e eu tenho certeza que vários aqui estão tendo que abrir mão, vocês tornam a luz de Cristo maior. Quando algum de vocês vira e fala, eu vou ligar para fulano, porque fulano deve estar se sentindo sozinho, esse fulano sente o amor de Deus. Eu sei, pessoal, eu sei que a gente é tentado a vários momentos a olhar para o nosso irmão e dizer, nosso irmão está errado. Eu digo para vocês que eu faço isso. Eu não sou um homem pronto, eu sou uma pessoa em caminho. Sou uma pessoa que está andando no mundo como qualquer um de vocês. Então eu também sou tentado, vira e mexe, a julgar meus irmãos. Agora, o que eu faço? Eu fico de olho, né, nesse bicho que eu tenho no meu corpo, porque tem um monte de animal no corpo da gente, né? Eu vivo dizendo que a gente tem um monte de animal no corpo da gente, né? Quem aqui não tem uma língua de cobra, né? Quem aqui não incomoda os outros que nem uma formiguinha, né? Quem aqui às vezes não é desajeitado, bronco, forte que nem um elefante? Temos vários. Quem aqui de vez em quando não perde a calma que nem um leão, né? Eu tenho os meus bichinhos. Um deles é o bichinho julgador, que vira e mexe acha assim, não, fulano é um péssimo servidor, fulano não presta. Quando eu começo com isso, eu fico de olho. E eu me lembro dessa passagem, né? Em que Jesus fala claramente que ele não julga as pessoas porque não veio ao mundo para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Se eu pretendo ajudar Jesus no caminho da salvação, né? Se eu quero ajudar Jesus no caminho que ele quer de salvar todo mundo, e ele poderia salvar o mundo inteiro sem nós, mas ele quer precisar de nós. Se eu quero fazer a minha parte, eu tenho que me abster de sair julgando os outros. Eu tenho que parar de dizer às pessoas, eu acho isso, eu acho aquilo, eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso olhar para as pessoas e dizer assim, vem cá, por que está acontecendo isso? Por que fulano está fazendo isso? É muito fácil a gente virar aqui e dizer, fulano está errado nisso, fulano está errado naquilo, fulano está errado naquilo outro, se a gente não entende o problema, se a gente não convive com o problema, se a gente acha que o problema é só uma fala qualquer, né? Eu peço a vocês que vocês se esforcem sempre para não julgar as pessoas. Não julguem. Pelo contrário, recebam e acolham as pessoas. Mas, se em algum momento for necessário julgar, até porque a pessoa pode estar te pedindo uma ajuda, né? Ah, fulano, me ajuda aqui, eu estou com essa situação, eu não sei se eu estou agindo bem, agindo mal. E você vai ter que julgar. Ouça primeiro, entenda, compreenda, aceite os limites do outro. Não pense, se eu posso, fulano pode. Quem te disse isso? Tem um monte de coisas que eu posso que vocês não podem. E tem um monte de coisa que vocês podem e que eu não posso. E não é porque eu não consigo fazer alguma coisa que vocês fazem que eu necessariamente sou ruim ou sou errado. Não é porque eu necessariamente consigo entender melhor alguma coisa que vocês necessariamente entendem menos. Oi, Paulo. Paulo é meu amigo, meu colega de diaconato. Seja bem-vindo, diácono Paulo. Por isso, pessoal, nós devemos entender muito bem. Não julguem. Se mirem no exemplo de Cristo que veio ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então se preocupem em salvar o mundo. Mas se precisarem julgar, julguem com amor, afeto, carinho. Ouçam, ouçam, ouçam e ouçam. Tentem entender ao máximo a realidade da pessoa. E se vocês não puderem entender perfeitamente a realidade,
Tenham coragem de dizer, olha, eu não consigo entender direito a sua posição, eu não consigo compreender direito o que você está sofrendo, para que a pessoa saiba que em você existe um limite. Não se julgue dono da verdade, não se julgue, eu sou a porta, o repositório da doutrina, do conhecimento, do esclarecimento. Não. Digam, até aqui eu posso ir, esse outro detalhe eu não posso. Quantos de nós aqui, sinceramente, podem entender a dependência química? Sinceramente. Quantos de vocês podem dizer que entendem o drama de um dependente? Eu não entendo. Eu não entendo porque eu não consigo viver uma realidade onde deixar de ter aquelas coisas que não é essencial para a minha vida me faz ficar doente. Quantos aqui de vocês podem realmente dizer que entendem a ação de um faminto? Quantos dias vocês passaram fome na vida de vocês? Eu vou dizer que eu sou um homem que eu nunca passei fome. O máximo que tive foi ficar alguns momentos, um dia de jejum. Não é passar fome, porque eu tenho comida. Né? Quantos de vocês queriam comer e não tinham como comer? Porque é muito fácil eu aqui na minha tranquilidade ficar julgando o outro. Né? Algumas pessoas têm falado, eu sinto falta de ir na igreja. Eu também. E aí eu lembro as pessoas o seguinte, ano passado tivemos um sínodo, onde nós discutimos a dificuldade dos nossos irmãos, né, que não conseguiam ter um padre com frequência. Às vezes tinha um padre uma vez por ano, às vezes menos que isso. E quando a gente discutia isso, eu vi muitas pessoas falando assim, mas tem que manter o que a igreja determina. E agora estão reclamando, porque a igreja determinou que não vai ter missa enquanto for esse momento de pandemia, e eles estão reclamando. Por que que antes era algo insignificante, tinha que obedecer à igreja, e agora é algo que as igrejas têm que se adequar ao desejo deles? Porque antes não era a vivência deles. Então, às vezes, vocês não vão conseguir entender plenamente o limite do outro. Então, digam ao outro, meu irmão, você está precisando da minha ajuda, mas eu não entendo, não te entendo perfeitamente. Eu não compreendo todo o seu drama. Mas, até onde eu vi, eu acho, eu tenho a impressão que isso pode te ajudar. Mas saiba que eu estou aqui para te ajudar, para seguir nessa caminhada com você. Estou aqui para estar ao seu lado nos momentos mais difíceis, naqueles momentos onde tudo parece treva e que tudo parece desabar à tua volta, eu estarei do teu lado, né? Eu estarei do teu lado para te ajudar. Eu quero, pelo menos, ser aquele espelho que veja a luz de Cristo para você, que eu não seja eu propriamente a luz, mas que eu lhe leve a luz de Cristo. Se bem que eu deveria ser luz, porque Cristo diz que eu sou luz do mundo, Cristo diz que eu sou sal da terra. Mas nós, acima de tudo, temos que nos esforçar para sermos amor, misericórdia, perdão, beleza e justiça. Fátima está falando, tem julgamentos que machucam. Exato, Fátima, muito bem colocado. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo Jesus ou eu estou sendo outra coisa? Quando emito o meu julgamento e meu julgamento fere o meu irmão, estou sendo o quê? Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, meus irmãos, minhas irmãs amadas, não julguem. Pelo contrário, levem o amor ao mundo. Porque quando vocês se encontrarem com o justo juiz, ele vai ficar muito mais feliz com isso do que com qualquer outra coisa que vocês fizeram. Amém? Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso. Agora, não sei se algum de vocês tem alguma coisa que queira falar, queira conversar, queira colocar aí para gente, né?
A Fátima colocou uma coisa importante, que os julgamentos machucam, e é verdade. E se o seu julgamento está machucando, aí mesmo é que você está errado, né? Então, aí mesmo é que você perdeu o trem da história, né? Caiu e tem que voltar para ele, né? Não sei se mais alguém tem alguma coisa a comentar. Rita está falando amém, está respondendo ao fim da minha reflexão. Né? Eu gosto de terminar com a reflexão assim, com amém, né? Maria Alice também, né? Gostaria de pedir novamente, né? Que a gente esteja unido nesse momento difícil, né? Várias regiões do Brasil já estão entrando no chamado lockdown. É necessário que a gente reze para que as pessoas encontrem aqueles que possam ajudá-los, porque vai ser dramático. Então é necessário que a gente até se prepare, né? Como igreja se prepare para apoiar os nossos irmãos, né? Ah, Bernardo, mas lá longe, o que eu faço? Reza, né? Aí o Fernando está falando. Ver as pessoas cometendo pecados graves, não devemos falar? Fernando, depende. Depende, sabia? Depende do seu grau de intimidade com a pessoa, né? Depende de você realmente entender essa situação. Porque às vezes, por exemplo, eu posso olhar uma pessoa na paróquia e achar que ela está cometendo um pecado grave e ela não está, né? Um simples exemplo. Se a pessoa não sabe que é pecado grave, ela não peca gravemente. Ela peca, mas não é grave, né? Então, por exemplo, as pessoas que não sabem que abortar é pecado, quando abortam, não cometem pecado grave. Elas pecam, mas não é grave, né? Então, a gente, primeiro de tudo, a gente tem que ouvir. Tem que entender e tem que compreender. E isso, às vezes, é o mais difícil, sabe, Fernando? Às vezes é muito complicado a gente se pôr no lugar do outro, entender a dimensão do outro, né? Às vezes a pessoa foi formada num lar, numa família tão desregrada que ela nem tem a exata noção do que ofende a Deus. E aí, se ela não tem o desejo de ofender a Deus, ela não pecou, mesmo estando cometendo matéria grave, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Admitindo que a gente tenha certeza que a pessoa pecou gravemente e que ela realmente entende aquilo e faz aquilo, mesmo sabendo disso, nós devemos conversar com a pessoa. E aí é muito complicado, Fernando, porque a gente vai ter que saber como fazer isso sem machucar. É difícil. É difícil. Eu tento muito, sabe? Não é fácil, não. Jaqueline, qual a diferença entre opinar e julgar? Por exemplo, as decisões do governante. Boa pergunta, Jaqueline. Boa pergunta, né? Primeiro, né? Primeira coisa. Quando você dá uma opinião, né? Você... ou a opinião pode ser pedida. O que você acha dessa coisa que eu fiz? Né? Segundo, a opinião pode ser de um fato público. Né? O presidente do México fez tal coisa. Eu concordo ou não concordo com tal coisa. O erro não é propriamente nessa avaliação. Não é propriamente nesse caso onde você usa do seu discernimento para falar alguma coisa. Não. O erro está quando você atribui a si um juízo de valor para falar propriamente sobre a pessoa, né?
O governante, ele age de forma pública. E todas as atividades públicas que eles estão fazendo são necessariamente passíveis de opinião nossa, né? Ou seja, se o presidente do México resolve fazer alguma coisa que você não concorda, você está dando a sua opinião baseado no seu julgamento. Mas isso em si não se trata de uma questão da pessoa. Esse é que é o grande problema. Nós começamos a atribuir às pessoas determinadas coisas, né? Ah, esse presidente, ele é solteiro, mulherengo, safado. Como é que a gente vai saber isso? Né? E pior, é realmente alguma coisa que eu tenho que falar sobre o presidente? Que ele é mulherengo, que ele é safado, que ele é drogado, que ele é isso ou aquilo? Não. O que eu tenho que falar sobre um governante é se ele está governando bem ou mal. E para nós, governar mal é governar contra a doutrina social da igreja. Então, por exemplo, se um governante resolve estabelecer um critério, olha, tais pessoas merecem ficar vivas, tais pessoas merecem ficar mortas. Morrerem, aliás, ficar mortas, morrerem. Né? Nessa situação aqui, eu acho que esses eu vou lutar para salvar a vida e esses aqui deixem que eles morram. Quando um governante faz isso, eu devo me lembrar da palavra de Jesus, devo observar a palavra. O que está na palavra de Jesus? Que a vida vem em primeiro lugar. Então vou dizer, eu não concordo com essa oposição do governante, porque ele não está comprometido com a vida. Mas eu não estou fazendo um julgamento de valor da pessoa, e sim da opinião dela. Se uma pessoa vira para mim e fala assim, Bernardo, você está bem vestido? Eu estou bem vestido, essa roupa combina? Eu vou dar a minha opinião. Ah, eu acho que combina. Ah, eu acho que não combina. Ah, eu acho que listrado com xadrez não fica bom. Mas eu não estou julgando a pessoa, eu estou dando uma opinião sobre a roupa dela. E mesmo assim, quando eu fizer isso, eu tenho que fazer com cuidado, carinho. Eu tenho que virar para a pessoa, Jaqueline, e falar assim, olha, essa não é uma roupa boa. E não dizer, olha, teu gosto é uma porcaria, você não entende porcaria nenhuma. Nem devia sair, porque você não sabe se vestir. Aí eu deixei de ter amor. O meu julgamento passou a ofender o irmão. Não é assim. Uma coisa é você emitir um julgamento para ajudar uma pessoa. Alguém vem e te procura. Eu estou com uma dificuldade, Jaqueline, me orienta. Você vai precisar julgar essa pessoa para ajudá-la a sair desse problema. É diferente de você atribuir a si um papel onde você diz que está acima do bem e do mal e que tal pessoa é certo ou errada. Opinião é necessário. Posição é necessário. Mas a gente não deve transformar a crítica que fazemos a um fato, a uma crítica a uma pessoa. Jesus claramente aqui está preocupado que você julgue a pessoa e não o ato. Então, já que você pode falar de um político, você pode falar bem e falar mal de um político, pode falar bem e falar mal de um professor, pode falar bem ou falar mal de um diácono, não tem problema nenhum. O que você não pode é permitir que essa opinião seja centrada na pessoa, seja centrada no ato, seja centrada no valor que ela apresenta. Tal diácono não defende a vida. Ele está em erro. E você vai dizer, olha, diácono, você me desculpa, mas o que você está falando está errado. Agora, você não precisa falar de forma a agredi-lo. Você não precisa falar de forma a condená-lo.
Diácono, olha, eu discordo do senhor. Padre, discordo do senhor. Eu acho que não é assim, é assado. Agora, se você vira e fala assim, você está errado, você é mau, você é pecador, você não presta. Aí, desculpa, se Jesus não julga, quem sou eu para julgar? Se Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, quem sou eu para fazer diferente? Tá? Espero que tenha resolvido. Nesse meio tempo, Dionísio, Daniel, Gonzaga chegaram aí, né? Pena que vocês chegaram no finalzinho, né? Mas não se preocupem não, porque a gente vai colocar isso no YouTube, tá? Jaquelina está agradecendo. Nada, estamos aí para isso mesmo, Jaque. É para isso que eu estou aqui, é para isso que eu faço a live. Se a live não ajudar vocês a crescer na fé, ela é vã, né? A árvore se conhece pelo fruto. Se o fruto dessa live não é bom, se vocês não estão aproveitando, não estão conhecendo melhor a igreja, não estão vivendo melhor a palavra, essa live aqui é pura vaidade minha. Não é isso que eu quero. Né? O que eu estou querendo fazer aqui é que vocês cresçam na fé, que vocês se sintam mais fortes, que vocês tenham um momento de alívio até das dificuldades do dia. Tá? Então, assim, que bom que eu pude te ajudar. Né? Bom, já falei muito. Antes de sair, eu vou dar a bênção. Né? E eu vou dar a bênção pedindo a intercessão de um santo que a maior parte de vocês nunca ouviu falar. Eu falei dele ontem, vou falar dele hoje. Quero ver se algum de vocês descobre quem é esse santo. Hoje em dia é fácil, porque tem internet. Quando eu era garoto, isso era um problema. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Leonardo de Noblac, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa. Fiquem protegidos. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Fátima, a gente está aqui para isso. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Daqui a pouco a live já vai para o History. Daqui a pouco tá no nosso YouTube. Um abração a todos. Tchau, tchau.